Apareceu. Então, vamos lá. Deixa eu pular aqui a questão. Então, vamos lá. Vai ficar estudo o sinal da função x ao quadrado menos 2x mais 7. Então, vai ficar aqui y igual a zero. Aí vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 7 igual a zero. Tá? Vai ficar x igual a menos b, mais ou menos, menos 2 ao quadrado, menos 4 a c. Tudo isso sobre 2a. Então, vai ficar 2, mais ou menos. Aí, vamos calcular aqui. Vai ser 4 menos 28 sobre 2. Então, fica 2 menos raiz, mais ou menos, raiz de menos 24 sobre 2. O problema aqui é que eu tenho um número negativo. Raiz quadrada de número negativo não existe. Então, nesse caso aqui, eu não tenho uma raiz real, tá? No conjunto dos reais, e também a consequência disso é que eu não tenho intercepto de x, tá? Então, meu estudo sinal, eu faço parecido, só que eu não vou marcar nenhum intercepto. O meu A aqui é igual a 1, então o meu A é positivo. Não tem intercepto, não marco nada, então o sinal vai ser sempre o quê? Sempre positivo. Então, o que eu posso dizer aqui? Que y é positivo para todo valor de x. Foi? Foi? Alguma dúvida? Então vai ficar. Agora eu vou fazer o estudo sinal dessa função. Aqui, essa função, se eu resolver aqui aplicar a regra do chuveirinho e tudo mais, eu vou ter vou até escrever aqui, vai ficar uma função cúbica, vai ficar x ao cubo menos 4x. Mas a gente não sabe fazer estudo sinal da função cúbica, né? Eu não ensinei ainda. Então, tem uma forma de fazer o estudo sinal dessa função sem saber maiores detalhes da função cúbica. Qual é? Eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar separadamente essa função, y igual a x, e depois essa função, x ao quadrado menos 4. Então, eu vou analisar o sinal de y igual a x e vou analisar o sinal de x ao quadrado menos 4. Então, primeiro passo, igual que a gente sempre fez, y igual a zero. Então, fica x igual a zero.
Analiso o sinal, marco aqui meu intercepto, x igual a zero. Isso aqui é uma função do primeiro grau, então o meu A é aqui maior do que zero, então o sinal fica o quê? Menos mais. Foi? Agora eu vou fazer o seguinte: para o outro lado, y igual a zero, vai ficar o quê? X ao quadrado menos 4 igual a zero. Não precisa aplicar a fórmula de Bhaskara, vou resolver normalmente. X ao quadrado igual a 4. X igual a mais ou menos 2. Então, aqui, para essa função, eu teria dois interceptos. Vou marcar aqui o menos 2 e o 2. Vou olhar meu sinal de A maior do que zero. Então, meu sinal fica o quê? Mais, menos, mais, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer como se eu estivesse multiplicando essas duas funções. Então, eu vou colocar os sinais de uma maneira que eu consiga multiplicar. Então, vou organizar aqui para vocês numa... Eu vou marcar ali a primeira que eu fiz, que foi o zero, e o sinal, deixa eu marcar o segundo. Aí vai ficar menos 2 e 2, tá? Tem que estar coerente, né? O zero está entre menos 2 e 2, então está coerente. E vou marcar aqui a minha segunda parte meu resultado final, que eu vou marcar aqui todos os pontos, menos 2, o zero e o 2, tá? Vão ser todos os meus interceptos de x dessa função toda aqui. Então, vamos lá, vamos só repetir aqui os sinais. Eu achei menos e mais. Aqui eu achei mais, menos e mais. Então, eu vou multiplicar. Menos um número negativo multiplicado por um número positivo, qual vai ser o resultado? Negativo. Um número negativo multiplicado por outro número positivo, como é que fica o resultado? Positivo. Um número positivo vezes um número negativo fica negativo. Número positivo vezes positivo também dá positivo. Foi? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Gente, vocês estão ouvindo? Vocês... Tá demorado para vocês? Está acontecendo alguma coisa? Tranquilo? Ah, tá, porque vocês estão quietos, eu agora estou traumatizada, achei que estava dando algum problema. Tá bom, então. Então, vamos fazer o próximo. Ah, deixa eu só finalizar aqui, vamos só escrever a conclusão. Então, para x menor do que menos 2, ou x maior do que 2, o meu y é positivo. Não, mentira, que eu estou olhando ali o de cima, perdão. Fiz errado.
para x menor do que menos 2. Ou x entre 0 e 2, o meu y é negativo. Para x entre menos 2 e 0, ou x maior do que 2, o meu y é positivo. Agora, vamos fazer, agora é diferente, agora eu tenho quociente de duas funções, vou fazer exatamente a mesma coisa que fiz no outro, vou analisar o sinal para essa função primeiro, e depois vou analisar o sinal para essa função. Aqui eu só vou ter que ter um cuidado, porque eu não posso ter no meu denominador o quê? O zero. Então, x menos 1 tem que ser diferente de zero. Então, x tem que ser diferente de 1. Tá? Então, vamos lá. Vou analisar primeiro y, x ao quadrado, menos 5x mais 6. E também vou analisar separado, x menos 1. Tá? Então, vamos lá. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Vou aplicar a fórmula de Bhaskara, vai ficar menos 5, mais ou menos, menos 5 ao quadrado, menos 4, 6. Tudo isso sobre 2 vezes 1. Então, vai ficar 5 mais ou menos raiz de 25 menos 24 sobre 2. Então, fica 5 mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Fica 5 mais 1 sobre 2. 5 menos 1 sobre 2. Vai ficar 3 e vai ficar 2. Então, vou botar aqui embaixo o estudo de sinal, se fosse só essa função aqui. Marco os dois interceptos, 2 e 3. Sinal, meu A é maior do que 0, então fica mais, menos, mais. Agora vamos aqui para essa outra função. Eu vou fazer a mesma coisa, x menos 1 igual a 0, tá? X igual a 1. Então, vou marcar aqui para fazer o estudo de sinal, só que eu vou ter um cuidado, porque eu já tinha marcado isso aqui, x tem que ser diferente de 1. Então, na hora que eu marcar o meu x aqui, o x igual a 1, eu vou ter que fazer bolinha aberta, que significa o quê? Que ela não é definida naquele ponto, tá? Então, vai ficar o sinal, meu A aqui é mais... Meu A aqui é maior do que 0. A maior do que 0. Meu sinal vai ficar, então, menos, mais. Agora eu vou unir essas duas coisas que eu fiz. Vou colocar aqui embaixo até, ó. Só para facilitar. Vou colocar aqui embaixo
o outro estudo do sinal vai ficar... Não, não vai ficar bonito aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vou reescrever. Vai ficar o 1. Aí o sinal vai ficar... Depois eu vou marcar o outro, que vai ser o 2 e o 3. E vou fazer aqui o último. O 2 e o 3. Vou marcar aqui os sinais, vai ficar o quê? Vai ficar menos, mais, mais, mais. Depois aqui vai ficar mais, mais, menos e mais. E aí, menos um número negativo vezes um número positivo, o sinal fica menos. Positivo vezes, desculpa, aqui não é vezes, aqui é dividido. Positivo dividido por positivo, continua positivo. Positivo dividido por negativo, negativo. Positivo dividido por positivo, positivo. Então, aqui eu posso escrever a interpretação da seguinte maneira. Quando x for menor do que 1, ou x estiver entre 3 e 2, o que acontece? O meu y é positivo. Nada. O meu y é negativo. Tá? Quando o meu x for o quê? Maior do que 3, ou estiver entre 2 e 1, isso significa que o meu y é o quê? Maior do que 0. Alguma dúvida? Agora, pessoal, eu tenho o seguinte, considere a função da receita total de um determinado produtor. RT, que é a receita total, igual a 27Q menos Q ao quadrado, onde o Q é a quantidade produzida, tá? E eu quero determinar para quais valores de Q a minha receita total é maior do que 0. Então, isso aqui que eu quero descobrir. Para fazer isso, eu tenho que fazer o estudo do sinal dessa função, tá? Ou ficar testando o ponto até descobrir qual é o ponto. Então, vamos fazer o estudo do sinal da função. Vai ficar o quê? Eu tenho que fazer, quando eu tinha função x e y, eu fazia o quê? Eu fazia y igual a 0. Aqui eu vou fazer o quê? RT igual a 0, tá? Então, vai ficar 27Q menos Q ao quadrado igual a 0. Vou fazer igual fiz num outro exemplo hoje, antes. Vai ficar o quê? Q em evidência, 27 menos Q igual a 0, certo? Então, aqui eu tenho duas possibilidades. O Q pode ser igual a 0, ou 27 menos Q igual a 0, que dá Q igual a 27. Tudo certo? Então, vamos fazer o estudo de sinal.
Vou marcar aqui 0, vou marcar 27, vou olhar para o meu A aqui, ó, espera aí, que era para ser o outro. O meu A aqui, ó, é menos 1, então meu A é menor do que 0. Então, meu sinal vai ser menos, mais, menos. O que significa isso? Que o meu, se Q for menor do que 0, minha receita total é negativa. Se o meu Q for maior do que 27, minha receita total também é negativa. A minha receita total só vai ser positiva se o quê? Que estiver entre 27 e 0. Foi? Alguma dúvida? Agora eu quero que vocês façam um esboço do gráfico dessa função. Então eu vou marcar aqui. Eu já sei meu intercepto de x, que é 0, e 27. Não calculei o intercepto de y, que nesse caso aqui é o intercepto de RT, né? Que eu tenho que fazer o quê? Q igual a 0. Significa que o meu RT é igual a 0, tá? Então, esse é aqui na origem que eu já tenho aqui meu intercepto. Nesse caso aqui, meu intercepto de x e de y tem um ponto em comum, tá? E agora, eu vou só me lembrar do seguinte, que o meu A aqui é negativo, então eu tenho concavidade voltada para baixo. Então, minha função, minha receita total tem mais ou menos essa cara aqui que eu coloquei. Tá certo? Alguma dúvida? Agora, eu peço para vocês me calcularem para mim a quantidade que maximiza a receita total, tá? Então, qual seria o ponto visualmente aqui? Seria esse ponto aqui. Aqui eu tenho a minha receita máxima e a quantidade que maximiza essa receita total. Quando a gente chegar lá na derivada, a gente vai fazer isso aqui até mais rápido, sem precisar de lembrar de nenhuma fórmula. Mas esse aqui é o meu vértice dessa minha parábola. E eu sei a fórmula do vértice da parábola, que é o quê? Menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. Tá? Então, vamos lá, menos B. Menos B vai ser menos 27 sobre 2A. Então, vai ficar o quê? Menos 13,5. Tá? Agora, eu tenho duas opções para achar a minha receita total. Não foi nem isso que eu pedi, a minha receita total máxima. Eu só pedi a quantidade. A quantidade já está aqui a resposta. É o quê? 13,5. Então, a quantidade que maximiza a minha receita total é quando Q for igual a 13,5. Eu botei menos aqui, mas não é menos, não. Tá? É 13,5, porque é menos 27 sobre menos 2, desculpa. Tá? Foi? Agora eu posso pegar esse, se eu quiser descobrir qual é a minha receita total máxima. Vamos supor que eu queira descobrir qual é a minha receita total máxima.
Eu tenho duas opções. Eu pego esse 13,5 e substituo aqui na minha função. Ou eu utilizo essa fórmula aqui para calcular. Eu vou calcular pela fórmula, tá? Então, vai ficar menos, vou abrir o parêntese, b ao quadrado, então 27 ao quadrado, menos 4a c. O c aqui é zero. Tudo isso sobre 4 vezes menos 1. Tá? Então, vai ficar menos 27 ao quadrado, que dá, deixa eu pegar, deixa eu fazer aqui a conta. Menos 729 sobre menos 4, que vai ser 182,25. Então, a minha quantidade que maximiza a minha receita total é 13,5 e a minha receita total máxima é igual a 182,25. Foi, pessoal? Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.